O que já foi. Palestra completa realizada em 6 de outubro de 1959. Esta plataforma preocupa-se apenas com o grande segredo da vida. Aqui estamos convencidos de que o poder supremo que criou e sustenta o universo é a imaginação divina, e não difere da imaginação humana, exceto no grau de intensidade. Portanto, Deus no homem é a sua maravilhosa imaginação, e isso é Deus. Nós lhes dizemos que a imaginação cria a realidade, mas tenham em mente que neste nível humano na Terra é preciso tempo e persistência. Se persistirmos na imagem, vivermos nela, dormirmos nela, respirarmos nela, ela se cristalizará em uma forma tangível. Noite após noite, abordamos diferentes facetas deste segredo verdadeiramente grande e, ao nos voltarmos para o maior livro sobre imaginação do mundo, tratamos-o de forma diferente. Portanto, ao nos voltarmos para ela, tenha em mente que a Bíblia é dirigida à imaginação, não ao homem dos sentidos ou ao homem da razão, aquele que está perdido ou morto ou adormecido. Tomaremos um pequeno versículo simples e mostraremos por que ele não é dirigido ao homem natural. Eclesiastes 3 versículo 15. O que é, já foi, aquilo que será, já foi, e Deus busca o que foi expulso. O homem natural não consegue compreender isso, pois para ele a realidade se baseia apenas na evidência dos sentidos. O homem de razão poderia justificar o final do versículo, dizendo que se ele tem algum significado, então o escritor deve significar recorrência. O sol nasce todos os dias e a lua completa seu ciclo e as estações vão e vêm. Se tirarmos uma fotografia do universo hoje, os cientistas poderão calcular quanto tempo demorará a regressar a este ponto da fotografia. Assim, o homem intelectual poderia justificar o versículo, mas não é isso que se quer dizer, pois não se dirige ao homem da razão ou ao homem dos sentidos, mas ao homem da imaginação. Sobre o que é tudo isso? Aquilo que é, já foi, o que há de ser já foi, e Deus busca o que foi afastado. Somos informados de que ele criou o homem genérico, macho-mulher, à sua própria imagem e os chamou de homem. Então somos informados de que este homem foi expulso, e os sacerdócios nos dizem que ele foi expulso por causa de algum pecado original. Mando meu filho para a escola para prepará-lo para viver no mundo, não para puni-lo, mas para isso devo mandá-lo embora. Em Barbados temos um bom sistema escolar, embora não vá além do ensino médio, e quando eu era menino, via essas crianças chegando de outras ilhas no início do ano letivo com suas roupas novas e seus livros novos. Eles acharam que era emocionante, sem saber do que se tratava. Mas então chegou a hora de os pais lhes darem um beijo de despedida e deixá-los neste lugar estranho, e muitas crianças choraram até dormir, não apenas por uma noite, mas durante todo o período, tamanha era a saudade e a solidão. Mas os pais fizeram isso por amor e os deixaram lá. Muitos enviaram seus filhos para a Inglaterra para estudar ainda mais, com grande sacrifício, e não tinham condições de trazê-los para casa nas férias, então tiveram que esperar anos para vê-los novamente. Mas eles fizeram isso por amor e somente por amor. Um ser infinito de amor fez a mesma coisa conosco. Estávamos mortos. Estávamos totalmente feitos e perfeitos, mas éramos como a estátua de Galateia. E então, para vivificar o homem e torná-lo semelhante a Deus, ele teve que expulsá-lo, não no espaço, mas na mente. Então Deus tornou-se homem, a coisa que estava morta, e para isso ele teve que se rebaixar a este nível, que em comparação com os estados superiores seria chamado de morto. Esta vestimenta de pele que você usa está em preparação há muito tempo para o Filho de Deus. Somos informados. E ele os vestiu com vestes de pele. É para fins escolares. Por que estamos aqui? Para fazer imagens. Todo o universo é uma imagem da fantasia cósmica. Estamos aprendendo, então começamos com as coisas mais simples: um emprego, uma nova casa, uma mudança de ambiente. Fazemos isso da mesma forma que nosso pai fez, mas isso é uma sala de aula, então cometemos erros, mas a culpa não é nossa porque ainda não estamos acordados. Existia o sistema perfeito, existindo para o seu Criador,
e então Deus libertou certas partes dele, e assim ele preparou o caminho para o retorno dos seus banidos. Deus busca o que foi expulso, para que possa dizer: Este é meu filho, que estava morto e reviveu. Então somos nós que ele está procurando. Há algo escondido nesta pele que ele está procurando. Devemos ir além dos sentidos e começar a criar. Por isso digo a todos que devemos começar a arte de criar, não importa quão simples ou quão grande seja a coisa, não importa o que esteja criando. Criamos pela fé, e fé é a crença naquilo que ainda não foi visto. Criamos através da montagem de uma imagem que implica que agora temos o que queremos neste mundo e, se formos fiéis, realizamos isso e, ao fazê-lo, começamos a percorrer este caminho labiríntico para o retorno de seu filho. A quem Deus afligiu, ele consolará e chamará de amigo. Portanto, se você está ferido, não acredite que foi por causa do que você fez no passado. Não. Passamos pelos caminhos labirínticos e fixos que ele preparou para o regresso do seu filho. Então o filho finalmente desperta e caminha comigo por todo o caminho desses estados. Você pode criar qualquer coisa neste mundo se souber quem você é, e se não souber, é por isso que existem essas plataformas para lhe ensinar, pois estamos todos entrelaçados. Você pode pensar que é insignificante, você pode até estar na prisão, mas mesmo atrás das grades você está criando. E você não precisa permanecer na prisão se souber quem você é. Você já voou sobre um lago ou sobre o oceano? Um amigo veio recentemente de San Diego. Ele estivera na marinha e sempre tivera barcos, mas nunca havia observado o que via agora do ar. Ele estava à beira-mar quando o avião decolou de San Diego e, olhando para baixo, viu um pequeno avião de 9 metros vindo na direção oposta. Ele notou o rastro deste pequeno navio e viu alargar-se, e nada o interrompeu. Quando seu avião virou para o interior, ele voava a 500 km por hora, mas, olhando para trás, percebeu que aquele pequeno barco, a talvez 30 nós, estava a perturbar todo o Pacífico. Até onde a vista alcançava, esta esteira estava se movendo e nada poderia detê-la e o ocupante daquele barco estava totalmente inconsciente do que estava fazendo. Somos todos assim. Você acha que pode imaginar e não afetar os outros? É como o velório. Com o tempo abrange o mundo inteiro. Começa como um pequeno V, mas vai ficando cada vez mais amplo. Todos serão de alguma forma influenciados pelo meu padrão. Se alguém sabe o que quer para si ou para os outros e permanece fiel a isso, não precisa perguntar. Uma senhora me disse outra noite: Olha as minhas mãos. Há uma semana, eles estavam cheios de bolhas como se fossem de ácido, agora não há cicatriz, mas levei 5 dias de revisão para conseguir o que você está vendo. Durante incontáveis dias antes disso, nada aconteceu, mas 5 dias de revisão trouxeram isso à tona. Ela produziu em seu próprio corpo essa mudança. Isto parece estupidez para o homem racional, para o grego é tolice e para o judeu é uma pedra de tropeço. Significa que o homem de razão não pode compreendê-lo, ele não pode acreditar que alguém possa criar pela imaginação. O caminho está preparado para vós, pois existem inúmeros estados, e podemos criar estados para libertar outros e retirá-los daqueles em que caíram. Estamos aqui na Terra como numa grande sala de aula. Não fomos enviados aqui para sermos punidos, mas para aprendermos a nos tornar criadores como nosso Pai. Não existe pecado original, pois Deus tomou a decisão de me mandar para a escola. Na verdade, eu estava morto. Eu existi apenas para Deus, o Criador do sistema perfeito, e então veio a decisão de me submeter a esta sala de aula na esperança de ser liberto na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Se pudesse escolher, que criança iria para a escola? Mas amando o filho, os pais o submetem a esse treinamento. Quantos anos são tirados da vida das crianças e dedicados ao aprendizado? É o mesmo conosco, só que é uma escola mais vasta. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que você fez algo errado ao nascer.
Estas camadas de pele foram preparadas para nós, pois ajudam o homem, a realidade invisível, a tornar-se consciente. E então alguns professores enviados por Deus lhes falam sobre o único valor do mundo, que é despertar. Mas se no despertar você quiser um lar melhor, um emprego melhor, uma saúde melhor, então tente criá-los. O fracasso não importa, você está aprendendo. Se você persistir, você vencerá. Você cria pela fé. Pela fé os mundos foram feitos e sustentados. As coisas que são feitas de coisas que não aparecem. Então, como seria se você fosse o homem que deseja ser? Veja o mundo como você gostaria de vê-lo. Deixe-me definir imaginação para você. É uma sensação espiritual, mas a palavra espiritual é para a maioria de nós algo que não é prático, o incorpóreo em oposição ao corpóreo. Mas a imaginação é o poder de perceber o que está ausente dos sentidos. Pegue uma rosa, não há nenhuma aqui, mas neste momento eu poderia senti-la de alguma forma. Cheire isso? Toque isso? Posso, embora esteja ausente dos sentidos. Isso é imaginação. Se a imaginação cria a realidade, tal percepção do que está ausente dos sentidos a torna assim. Temos inúmeros históricos de casos para provar isso. A imaginação é o poder de perceber o que está ausente dos sentidos, e se você persistir, você vai além do homem dos sentidos e vai além do homem racional. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Como posso discernir meu lar espiritualmente? Não posso vê-lo com meus olhos físicos nem tocá-lo com minhas mãos físicas, mas na imaginação posso fazer as duas coisas. Você pode dizer: não tenho casa. Bem, você faz a mesma coisa com uma casa que ainda não possui. Faça isso com fundos que você não possui agora. Nada tem o mesmo cheiro que o dinheiro, ou o mesmo som. Se é dinheiro que você quer, use todos os sentidos para torná-lo real. Mas não diga: eu percebo porque sei que está aí. Para exercitar a imaginação você vê algo que ainda não existe. Aí vamos além do homem natural, como a senhora que em 5 dias fez uma transformação completa em suas mãos. Todos estão aqui para criar imagens e aprender lições, e o ser que te enviou aqui veio com você e nunca te abandonou. Ele se tornou você e acendeu você consigo mesmo. Ao acender o homem, ele acordou através da passagem preparada para ele nesta sala de aula chamada Terra. E então, ao ser levantado, ele é abraçado e recebe o anel e o bezerro cevado. Pois este é meu filho que estava morto e agora vive novamente. Pois o primeiro estado foi a morte e depois vem a aceleração deste estado. Ele estava perdido e agora foi encontrado novamente. Aquilo que já é, foi, o que há de ser já foi, e Deus busca o que foi afastado. Então ele o expulsa, tirando-o da mente. Ele está buscando Jacó no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Jesus. Pois quando ele o encontra, ele é Jesus. Ao encontrá-lo, a sua é a realidade do ser, que é Jesus. Ele o encontrará em todos os seres do mundo. Quando isso começa a despertar em você, a forma antiga não pode contê-lo, assim como o vinho novo não pode ser contido em garrafas velhas. Você não pode pegar este novo vinho da verdade e confiná-lo ao velho dogma, isso irá destruí-lo. Portanto, tem que assumir uma nova forma à medida que o Espírito começa a despertar dentro de alguém. Então faça a sua imagem e não peça ajuda a ninguém, pois assim como o rastro do navio ela mudará o mundo inteiro, se for necessário para a realização do seu drama. Tudo no Pacífico teve que encontrar esse rastro, nada poderia impedi-lo. Você é a arca de Deus e o que você está imaginando está influenciando todos os outros que também estão imaginando. Então a imaginação muda as coisas. Não se baseie em fatos. A verdade, tal como a vemos, não se limita aos fatos, mas depende apenas da intensidade da imaginação. Todos podem fazê-lo, mas muitas vezes a razão interfere.
Um amigo me disse esta noite que desejava a resposta para um determinado problema e esta lhe foi dada. Ele disse: Eu orei ao ser dentro de mim. Era um quadro financeiro e ele obteve a resposta, mas parecia tão estúpido que não a aplicou. Embora ele tenha participado disso, isso resultou em tudo o que ele desejava. A razão interferiu e ele não investiu seu dinheiro em determinado empreendimento. A razão fica entre o homem dos sentidos e o homem da imaginação. Você já leu Prodigal Gênios, A Vida de Nikola Tesla? Ele disse que não havia nada que não estivesse dentro da imaginação. Ele concebeu a corrente alternada e, quando Edison lhe disse que isso não poderia ser feito, ele disse: Mas eu vejo e estou parando e iniciando. E quando trouxeram o modelo dele para a fábrica, não trocaram um único parafuso. Um amigo meu, violinista, criou um modelo preciso de algo que viu em sua mente. Era uma caixa dobrável, como a usada hoje em lojas de departamentos para guardar vestidos e coisas assim. Ele o patenteou e vendeu sua patente por $10.000. Nenhuma pessoa neste país já usou esse tipo de caixa. Harry Webb teve isso em uma visão. O fabricante ganhou milhões. Harry não se esforçou para isso. A razão foi suspensa e isso aconteceu. Aplique este princípio às pequenas coisas da vida e não deixe que ninguém lhe diga que é muito material, os mesmos lhe pedirão o que quer que seja quando você o descartar. Você está aqui nesta sala de aula para criar a partir da sua imaginação e fazê-lo pela fé. Imagine e crie os conceitos mais nobres para você ou para os outros e viva neles, e de uma forma que você não conhece, você influenciará a vida de todos no mundo, e todos que serão necessários para realizar o seu sonho irão ser atraídos para ele e trazido até você. Mesmo aqueles que procuram empilhar as cartas contra você e pensam que estão fazendo isso de maneira muito inteligente descobrirão que exatamente o que fizeram, em vez disso, empilhará as cartas contra si mesmos. Você está influenciando a todos neste mundo quando está imaginando. Quem sabe o que estar agora na solitária não está perturbando todo o vasto mundo. Ele nunca será acusado, pois não está fora. Eles podem encontrar uma causa aproximada, mas não podem culpá-lo por estar em uma cela. No entanto, ele poderia causar uma onda de ódio nas profundezas de seu próprio ser. É por isso que é tão importante imaginar com sabedoria. Há apenas um ser despertando e esse ser é Deus, e fomos colocados nesta sala de aula apaixonados, embora muitas noites, como as crianças, choremos. Pais amorosos aqui mandaram seus filhos relutantes para a escola, um amoroso Pai Celestial enviou você aqui na Terra. Você aplica e usa o maior talento do mundo, que é Ele mesmo. Isso é imaginação. Não posso começar a lhe contar a emoção que está reservada para você quando você começar a viver pela imaginação. E então você poderá passar por todos esses estados que foram preparados para o retorno dos seus banidos. Não é um estado que tenha sido fixado antes de ele colocar seu filho nas profundezas para subir. Assim como ele é a vida do homem, é realmente Deus quem está ressuscitando. Assim, nos livramos dos estados e ao mesmo tempo livramos outros do mesmo estado. Não importa o que um homem tenha feito, ele está apenas em um estado e pode ser retirado. Quando começarmos a despertar, começaremos a confortar e curar. Para quem Deus aflige, ele fez isso para um fim sadio, e isso foi para que ele pudesse despertar. Este é meu filho que estava morto e agora vive. A besta mais monstruosa que já andou na terra não pode ser perdida, pois Deus também está presente nela. Se alguém pudesse se perder, então Deus poderia se perder, pois ele se tornou seu filho para que pudesse despertar esse filho como Deus. Então realize o seu sonho e viva nele e ele se tornará realidade. Dizem-nos que quando o semeador semeou, a semente caiu em 4 tipos de solo. O primeiro não está preparado, é a estrada, e nenhuma semente criou raízes. Estes são aqueles que não vão ouvir. Então você encontrará alguém que aceitará esse ensinamento, mas ele cairá em terreno pedregoso. Eles ganham algo novo, mas não a raiz. A primeira coisa que dizem é:
Teria acontecido de qualquer maneira. A terceira caiu entre espinhos e abrolhos. É mais profundo do que aquele na rocha, mas eles realmente acreditam que só com dinheiro conseguem coisas e por isso o ensino foi sufocado pelos espinhos da sua incredulidade. Depois, há o terreno bem preparado, que se enraiza profundamente e produz 50 e 100 preparados para a sua educação e que está tudo entrelaçado nos caminhos labirínticos da sua própria mente. E então você aprende a caminhar no sentimento de seu desejo realizado, e você pode criar estados a partir deste alfabeto celestial de Deus, e então descobrimos como toda a história da Bíblia é uma história verdadeira, vista através dos olhos daqueles que a escreveram. É a história da alma do homem e algum dia você saberá que isso está acontecendo em você, e então ela se moverá rapidamente e você compreenderá a visão que não entendia antes. Então você poderá dizer: todo o livro falou de mim. Então, falando daquele que Deus está buscando, aquele que estava perdido, quem o encontrou? Deus o encontrou. Você percebe que isso se desenrola dentro de você. E então você vê que de agora em diante não pode usar o odre velho ou a moldura velha, pois a visão difere e você não pode colocar pano novo em roupas velhas, ou vinho novo em odres velhos, e seus amigos lhe dizem que se você faça isso você não terá ouvintes. Mas você deve prosseguir cegamente, porque lhe foi dado vinho novo. Você não vê ninguém que seja importante e não considera que os sábios ou os tolos estejam em estados supremos, mas você os vê passando por esses estados nos quais todos nós podemos cair à medida que somos educados, à medida que passamos do estado de morte para a liberdade divina dos filhos de Deus. Portanto, se você tiver uma visão, não deixe a razão interferir como meu amigo que perdeu $50.000 porque permitiu que a razão interferisse e não seguiu a resposta que lhe foi dada. A razão separa o homem natural dos sentidos do homem da imaginação. Blake diz: aqueles que restringem o desejo o fazem porque o seu é fraco o suficiente para ser restringido, e o restringidor ou razão usurpa seu lugar e governa os relutantes. E sendo restringido, gradualmente se torna passivo, até que seja apenas a sombra do desejo. Se você deseja a recuperação de um amigo, não o restrinja, pois então a razão o restringirá. Não deixe ninguém lhe dizer que está sofrendo por causa do passado. Você é chamado apenas para perdoá-lo. Você não é o juiz. Que ninguém lhe diga que seu pai pune. Ele parece fazer isso com um propósito. Eu mato, eu curo, eu fero, eu dou vida, etc. Escolha a vida, mas deve haver o contrário para despertá-lo. Mas podemos escolher algo da árvore da vida, que é a verdade e o erro. Portanto, liberte qualquer pessoa do estado em que caiu. Agora você vê o que o profeta quis dizer. Aquilo que já é, já foi, etc. Pois a sala de aula está preparada para o despertar do Filho de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.